As eleições para o Bundestag, o parlamento alemão, são sempre um evento que chama a atenção não só dos alemães, mas de toda a Europa e do mundo. Afinal, a Alemanha não é apenas a maior economia do continente, mas também um dos pilares centrais da União Europeia. Em 2025, no entanto, o clima político parece mais tenso do que nunca. Entre polêmicas, incidentes em sessões eleitorais e a eterna pergunta sobre quando sairão as primeiras projeções, o processo eleitoral alemão se transformou em um verdadeiro reality show político. Vamos começar pelo básico. Como funcionam as eleições alemãs? Para quem não está familiarizado, o sistema eleitoral alemão é um misto de voto direto e representação proporcional. Os eleitores têm duas votações, a Erststimme, primeiro voto, que escolhe um candidato direto para representar o distrito, e a Zweitstimme, segundo voto, que define a proporção de cadeiras que cada partido terá no Bundestag. Parece complicado. Pois é, mas os alemães já estão acostumados com esse sistema desde 1949. O problema é que, em 2025, a polarização política tem colocado à prova até mesmo a paciência germânica. Incidentes e tensões. A AfD no centro das polêmicas. Um dos episódios mais comentados durante o dia da votação foi a expulsão de simpatizantes do partido de extrema-direita AfD, Alternativa para a Alemanha, de uma sessão eleitoral. Segundo relatos, os apoiadores do partido estariam perturbando a ordem e tentando influenciar outros eleitores. A polícia foi chamada e o clima ficou tenso. Esse tipo de incidente não é exatamente novidade quando se fala da AfD, um partido que, desde sua fundação em 2013, tem sido alvo de críticas por suas posições controversas sobre imigração, a União Europeia e até mesmo a própria democracia. A AfD, no entanto, não está sozinha no banco dos réus. A polarização política na Alemanha tem crescido nos últimos anos, e o partido tem sido tanto um sintoma quanto um catalisador desse fenômeno. Enquanto alguns veem a AfD como uma voz necessária contra o establishment, outros a enxergam como uma ameaça à estabilidade democrática do país. O fato é que, em 2025, o partido continua a dividir opiniões e a gerar debates acalorados. A ansiedade das projeções. Quando saberemos os resultados? Outro tema que sempre gera expectativa é o momento das primeiras projeções. Afinal, quando é que os alemães, e o resto do mundo, poderão ter uma ideia de como ficará o novo Bundestag? Segundo o site Frankfurter Rundschau, as primeiras projeções começam a ser divulgadas logo após o fechamento das urnas, por volta das 18 horas, horário local. Essas projeções são baseadas em pesquisas de boca de urna e em contagens preliminares, mas é importante lembrar que elas não são definitivas. O resultado final só será conhecido horas depois, quando a maioria dos votos já tiver sido contabilizada. Esse momento é sempre cercado de ansiedade, especialmente em um cenário tão polarizado como o de 2025. Com a possibilidade de nenhum partido conseguir uma maioria clara, a formação de coalizões será crucial. E aqui entra outro desafio: a dificuldade de negociar alianças em um ambiente político cada vez mais fragmentado. A última eleição, em 2021, já havia mostrado que os tempos de grandes maiorias estão ficando para trás. Em 2025, essa tendência parece se confirmar. O que está em jogo? As eleições de 2025 não são apenas sobre quem vai governar a Alemanha pelos próximos 4 anos. Elas são um termômetro do estado da democracia alemã em um momento de incertezas globais. A guerra na Ucrânia, a crise climática, a inflação e as tensões geopolíticas com a China e os Estados Unidos são apenas alguns dos desafios que o próximo governo terá que enfrentar. E, em um cenário de polarização crescente, a capacidade de construir consensos será mais importante do que nunca. Além disso, há uma questão que ronda o debate político alemão há anos: como lidar com o crescimento da extrema-direita. A AfD pode não estar perto de governar sozinha, mas sua influência no debate político é inegável. Ignorá-la não é uma opção, mas como dialogar com um partido que muitas vezes parece rejeitar as próprias bases da democracia liberal? Essa é uma pergunta que os alemães ainda estão tentando responder. Um teste para a democracia alemã. As eleições de 2025 são, acima de tudo, um teste para a democracia alemã. Em um mundo cada vez mais instável, a capacidade da Alemanha de manter sua estabilidade política e social será crucial não só para os alemães, mas para toda a Europa. Os incidentes durante o dia da votação, as tensões em torno da AfD e a ansiedade pelas projeções são apenas sintomas de um cenário mais amplo: a luta para preservar os valores democráticos em tempos de polarização. Enquanto os alemães aguardam os resultados finais, uma coisa é certa: o caminho à frente não será fácil. Mas, como já demonstraram no passado, os alemães têm uma notável capacidade de superar desafios. Resta saber se, em 2025, essa capacidade será suficiente para manter o país unido em meio às tempestades políticas que se avizinham.